A fonte de alimentação das impressoras é um dos componentes mais essenciais de qualquer impressora. As impressoras 3D chinesinhas, em geral, vêm com uma caixa toda lacrada que é facilmente identificada. Essa caixa, na verdade, é a fonte de alimentação da impressora. Dentro dela, você encontrará os componentes responsáveis por fazerem a conversão da corrente AC que chega pela sua rede elétrica e transformá-la em corrente DC utilizável pelos componentes da impressora. O PSU, Power Supply Unit, como também é tecnicamente conhecida, ou fonte de alimentação, é responsável por converter os 110 ou 220 volts que chegam através da rede elétrica e transformá-los em 12 ou 24 volts. Uma PSU normalmente possui as seguintes especificações: Rated Voltage, ou tensão nominal, indica qual tensão de entrada do PSU. Output Voltage, ou tensão de saída, indica a tensão de saída do PSU. Output Current, ou corrente de saída, ou simplesmente amperagem. Total Watts, ou quanta energia por unidade de tempo o PSU pode fornecer. Matematicamente, é o produto da tensão e corrente de saída. Por exemplo, uma saída de 12 volts com o máximo de 30 amperes fornece 360 watts. 12 vezes 30 é igual a 360. Existem dois tipos básicos de fontes mais comuns. PSU para LED strips, que basicamente é uma fonte de alimentação projetada para alimentar centenas de LEDs interligados, cada um consumindo uma porção mínima de energia. São as mais baratas e fáceis de se configurar. Contudo, nem sempre são as melhores, pois não existe exatamente um padrão para se produzir esse tipo de PSU. Em outras palavras, a qualidade varia muitíssimo e podem até mesmo oferecer riscos. São encontradas em praticamente todas as impressoras chinesas. ATX PSUs, que são projetadas para utilização em computadores e, portanto, possuem uma qualidade superior às projetadas apenas para alimentar LEDs. Contudo, elas requerem modificações para alimentar impressoras 3D. Em geral, são mais caras que as LED Strip PSUs, pois incorporam vários mecanismos de segurança. Impressoras proprietárias ou de fabricantes específicos também podem trazer fontes projetadas especificamente para seus produtos e não necessariamente se enquadram dentro das categorias anteriores. Aqui está a impressora Ender 3, que é uma impressora extremamente popular nos dias atuais por conta do seu preço, né? Que é uma impressora bastante baratinha e ela consegue reunir duas coisas bastante interessantes, que é preço e qualidade de impressão. Ou seja, com uma impressora com o custo da Ender 3, que vai de $175 até $270, dependendo do modelo que você escolher. O que, em se tratando de impressora 3D, é um preço basicamente irrisório, né? Mas mesmo sendo uma impressora extremamente barata, ela produz resultados assim excepcionais, bastante agradáveis. Por isso a impressora Ender 3 conquistou uma parcela grande dos usuários de impressoras 3D, né? Porque ela consegue realmente fazer milagres com poucos recursos. Contudo, para que a impressora tenha um preço reduzido, necessário é que os componentes também não sejam os melhores, né? Então, em tudo ela é feita de uma maneira, digamos, utilitária para que você tenha uma impressora 3D e por um preço acessível, né? Coisa de chinês mesmo. E, naturalmente, numa impressora como essa, não faltaria, por exemplo, um PSU LED Strip. Ou seja, em outras palavras, ela vem com aquele PSU mais, digamos assim, mais baratinho, mais simples. Mas isso não necessariamente quer dizer má qualidade, tá? Porque quando bem fabricado, e a Creality, que é a fabricante da Ender 3, normalmente ela, apesar de produzir materiais bem baratos, ainda assim consegue oferecer um nível aceitável de qualidade. Essas PSUs projetadas para alimentar LED, sim, dependendo da maneira como elas foram fabricadas, elas funcionam muito bem e conseguem atender muito bem a demanda de energia por essas impressoras, né? Dessas impressoras. Enfim, a grande maioria das impressoras chinesinhas vem com esse tipo de PSU. Aliás, todas as impressoras, sem exceção, todas as que eu tenho aqui, todas elas possuem uma PSU voltada para LED Strip, ou projetada para LED Strip. Todas elas funcionam bem, não tive nenhum problema. Só que é o seguinte, é importante que a PSU seja de qualidade, que ela consiga oferecer a corrente e a tensão necessária.
Quando a corrente não é suficiente, normalmente a tensão também cai à medida que a impressora exige mais da PSU. Trocando em miúdos, isso significa que uma cama aquecida não aquece conforme deveria, né? Quando você tem uma PSU de má qualidade ou que não consegue oferecer a tensão necessária para manter a cama aquecida na temperatura que ela deve aquecer, né? Então é sempre interessante, no momento em que a impressora estiver funcionando a todo vapor, você medir a tensão da fonte para ver se realmente ela está entregando aquilo que a impressora precisa para funcionar. Se a impressora funciona a 24 volts, então a fonte, durante o aquecimento da cama, o aquecimento do hot end, o funcionamento de todos os motores, é importante que a fonte esteja realmente entregando os 24 volts. Ou no caso de uma impressora que funciona com 12 volts, se de fato a impressora está, aliás, a PSU está conseguindo entregar os 12 volts com o funcionamento total da impressora. Porque num momento como esse, se houver uma queda muito grande de tensão, você corre dois perigos, ou você pode ter dois problemas. O primeiro deles é uma péssima performance da impressora, especialmente da cama, que não consegue manter a temperatura desejada ou necessária. E o segundo problema é, eventualmente, a queima da própria fonte, porque ela não consegue fornecer aquilo que a impressora está consumindo, ou seja, ela está tendo dificuldade para manter uma tensão contínua dentro daquilo que é exigido pela impressora. Então é interessante medir a tensão, e essas fontes elas possuem um trimpote na lateral que permite o ajuste da tensão. A gente pode até falar mais sobre isso mais à frente, né, na hora de fazer o troubleshoot, nos vídeos em que eu vier a falar sobre fazer troubleshoot ou resolver problemas nas impressoras 3D, eu posso mostrar a vocês onde é que é feito esse ajuste. Então tem um trimpote ali que a gente ajusta a tensão com a ajuda de um multímetro, e a gente consegue acertar a tensão correta. Em último caso, se por acaso você tiver problemas constantes de tensão com a fonte, a recomendação é substituí-la por uma outra melhor. Antigamente dava muito problema com aquelas impressoras Anet A8, né, que era uma impressora extremamente baixo custo, e, naturalmente, por ser de baixo custo, os componentes também não são os melhores, né? Não são de tanta qualidade. E aí a gente tinha muito problema de aquecimento da cama, fonte que queimava, né? Até que as impressoras hoje em dia, as chinesinhas, estão vindo com umas fontes melhores. Mas já houve épocas em que as fontes realmente eram de muito má qualidade.